mas a expulsão do jogador num jogo desse é complicado. E depois é só administrar como o árbitro fez. Você foi conversar o que agora ali com o árbitro? Que ele foi bem, quero ver se pra ele poder, que ele não pode tirar a camisa aqui, mas que lá embaixo ele pode pegar do Ceará. Não é ele não, ele tá fazendo uma lambança do jogo, mas a preocupação minha é com o Sérgio. O Sérgio anda perseguindo o Vanderlei Luxemburgo, que sou eu, há muito tempo. Deu 2 cartões pro Wellington, acho que foi pro Wellington e pro Angelim. Desnecessário, ele tá conduzindo do jeito que ele quer. Um árbitro promissor, mas infelizmente está na mão do Serginho e o Sérgio. Me assustou hoje a arbitragem do Sandro, me assustou muito, fiquei muito preocupado. Tá aí o Luxemburgo reclamando com o presidente da comissão de arbitragem da CBF, né, o Sérgio Corrêa, reclamou bastante. Enfim, não, fez críticas pesadas. Críticas pesadas, né? Pô, chamou de incompetente mais de 10 vezes. Falou que não era desonesto, mas era incompetente, frisou isso que era uma o tempo inteiro. Que isso é uma coisa dele, que o Flamengo está pagando por isso. Acho um pouco de exagero também. Bom, então vamos falar do futebol, aproveitar bastante o Mancini pra gente falar. Ô, Mancini, explica pra gente qual que é o segredo desse time do Ceará, porque um dia antes perdeu o Marcelo Nicásio, colocou o Washington que fez gols, quer dizer, poderia ser um fator negativo, mas o time não se abalou com a saída do Nicásio. Exatamente. Nós acabamos tendo 24 horas antes do jogo. A véspera, na terça-feira, foi um dia muito movimentado no Ceará. Com a saída do Nicásio, a gente tentou de todas as formas fazer com que isso não gerasse dentro do elenco, né? Uma indisposição, porque sempre que você perde um ente querido, seja no seu trabalho, seja na sua família, sempre gera algum tipo de consequência, né? Mas eu tive uma conversa franca com os atletas, na terça-feira ainda no hotel, né? E eles entenderam que o clube de um lado e o Nicásio do outro estavam tentando fazer o melhor para ambos, né? E que nós deveríamos fazer um bom jogo, até para mostrar que nós temos um elenco forte também, e por isso a gente chegou a uma semifinal, né? Mas nós acabamos vivendo de uma decisão, e sempre que você vai decidir alguma coisa, você tem que estar muito compenetrado, muito concentrado, né? E nós acabamos perdendo um pouco isso daí, mas felizmente dentro do jogo a gente readquiriu o melhor nível de jogo, e eu acho que o segredo do Ceará é uma equipe que joga futebol e quando não tem a bola, todo mundo atrás da linha da bola, brigando, querendo, né? Nós temos alguns atletas que têm feito a diferença em alguns aspectos. O Yarley e o Geraldo, pela larga experiência que tem, estão se doando de uma forma magnífica. Alguns jovens que estão surgindo, né? E algumas peças que estão realmente jogando fino. E eu espero que na semifinal e que possivelmente a gente possa chegar a uma final aí para acabar, de certa forma, coroando esse trabalho. Como é que era? O Flamengo era o bonde sem freio, né? E o Ceará era... Carroça desembestada. Desembestada, é boa. Tá chegando no Twitter aqui, @Arena Sport TV, o Emílio Lima fala assim, ó, o Ceará jogou com muita raça, e vem o Coxa, estamos esperando no Caldeirão do PV, lá na Vovoneira. Muito boa. Porque o Vozão, o apelido do Ceará, né? E fazendo uma brincadeira com a Bombonera. Agora, você que assiste os jogos do Sport TV, tá acostumado a isso, né? A gente tem o costume de dar um sobe-som, que a gente chama, e botar muita torcida cantando. Quando acabou o jogo ontem, a torcida ficou cantando assim, acho que uns 15 minutos, sem parar. E ó, a gente tá vendo imagens da festa da torcida. Olha lá. Sai do meio, sai que a carroça tá sem freio. A torcida cantava sem parar. Isso aí, impressionante. Eu acho que o grande segredo, viu, Mancini, do Ceará, além do time que briga bastante, mas tem uma torcida apaixonadíssima na arquibancada. Não tenha dúvida disso, Alexandre. É até emocionante você fazer parte de um espetáculo desse. A torcida do Ceará, do Nordeste de uma maneira geral, mas a torcida do Ceará é uma torcida diferente. Eu tive a oportunidade já de trabalhar como técnico e como atleta também em alguns outros clubes do Nordeste. Mas a torcida do Ceará não tem igual. Ontem jogou junto com o time. A partir do instante em que o Ceará tomou o segundo gol, ela passou a incentivar ainda mais a nossa equipe, dizendo eu acredito. E isso acaba, de certa forma, dando uma energia extra aí aos atletas, né? E felizmente a gente pôde dar para ela uma vaga e nada melhor do que você ganhar de um grande clube do Rio de Janeiro,
que todo mundo sabe que aqui no Nordeste tem uma imensa torcida. Então hoje a torcida do Ceará está muito contente, mas ontem eu fico muito à vontade em dizer que ela jogou junto com o time, felizmente. E para você, né, Mancini, acredito que tem isso um sabor muito especial, né? Porque no ano passado você teve no Guarani, do início ao final do campeonato, não abandonou o barco, ficou lá, foi rebaixado com o Guarani, daí começou um novo trabalho no Ceará, que começou bem o Campeonato Brasileiro no passado, né, com o PC Guzmão, depois também teve problemas, enfim, mas coloca de novo o Ceará numa vitrine, né, no futebol nacional, e coloca você de novo, né, assim, volta a falar no Mancini como técnico promissor, de grande qualidade, enfim, quer dizer, você também retoma um pouco da carreira, se mostrando para o Brasil, não é, Mancini? Sim, não tenha dúvida, né? Porque o fato da gente ter ficado no Guarani do início ao fim do campeonato, ter sido rebaixado, eu acho que tudo isso é experiência na vida, né? O treinador, ele não vive também só de momentos bons, não. Eu costumo brincar até com os amigos que é similar à Bolsa de Valores, né? Às vezes as ações sobem, descem, e isso acontece com a gente também, né? O mais importante é você aprender. Após a minha saída do Guarani, eu fiz um planejamento pessoal de esperar o estadual, de não acertar com ninguém, até para que neste período eu tivesse um tempo aí de reflexão, de análise, né? Felizmente surgiu a equipe do Ceará num momento, depois de 4 meses, então eu pude refazer algumas coisas, né? E felizmente a gente acabou chegando no Ceará, ganhando o título estadual. Hoje nós estamos numa semifinal de Copa do Brasil, né? E felizmente a vida te dá novas oportunidades desde que você saiba aproveitar. Exatamente, tem que saber aproveitar, tem que esperar o momento certo, né, os caras, para fazer algumas coisas, né? Não se botar os pés pelas mãos, né? Achar que já é o dono da verdade, já tem condições de fazer um monte de coisa, quando pode dar um passinho para trás e dar 2 para frente. É o perigo maior, né, nessas jovens promessas dos técnicos, especialmente que surgem. E é comum um técnico surgir e se destacar numa equipe que não é tão grande. E imediatamente vem alguns convites e o pessoal corre atrás dos convites, vai com as equipes grandes e nem sempre dá certo. Eu acho que tem que esperar mesmo, a carreira de técnico é longa, dá para ser bem racional nas decisões, não precisa ser muito emotivo, dá para ter calma. O Mancini é uma promessa, eu acho que já é uma realidade até, mas pode crescer muito mais, tem potencial para andar bem como técnico no futebol brasileiro aqui. É só ele não fazer muita bobagem. Não fazer muita bobagem? O que seria muita bobagem? O Mancini sabe, algumas bobagens já foram feitas, né, Mancini, ou não? A gente sempre faz bobagem, por isso a gente aprende, né, Oscar? Não tenha dúvida. Mas o Oscar tocou num ponto aí interessante. Às vezes você é pequeno demais num clube ou é grande demais dentro dele. Então tudo tem sua hora na vida. A gente não tem essa vaidade de estar somente entre 5 ou 6 times que são as melhores estruturas do país. Felizmente, hoje eu posso dizer que eu encontrei um Ceará, um clube onde eu joguei em 2002, hoje totalmente estruturado, modificado, né? Graças à sua diretoria. A gente tem um problema com o áudio do Mancini, mas já deu para entender bem o que ele falou, né, Caio? Que tem que saber a hora de fazer as coisas, mas como o resultado vem aparecendo, né? Chega na semifinal da Copa do Brasil, volta-se de novo. O Mancini tá lá, tá fazendo um bom trabalho. Se cai aqui algum do grande, já volta. Certamente, ele voltou pro mercado. É top, né? Não sei se top, mas não, podendo top, atingir. Exatamente. Não, mas tem uma coisa que... o nome a ser analisado. Exatamente, qualquer coisa, tem quem tá trabalhando no Ceará. E eu acho que tem uma grande virtude do Mancini, que ele é um cara discreto. Então ele saiu invicto do Grêmio, foi mandado embora e nunca foi acusar a diretoria ou saiu atirando para todos os lados. Depois saiu para o Vasco, foi para o Guarani, foi até o final. Muitos treinadores, na hora que a casa começa a cair, faltam 5, 6 rodadas, vê que não dá mais, você pede dispensa, você pede para ser liberado, você dá um migué. O Mancini foi até o fim. E em cima do que o Oscar falou, a gente está vendo tanta palhaçada no futebol, com o Prudente, por exemplo, o Grêmio Barueri, que cada hora está num lugar, com o Americana, que cada hora está num lugar. O Ceará, o estado do Ceará, merece um time na Série A. E eu fico muito feliz quando eu vejo o Ceará, independente do adversário, né? E é claro que ele estava enaltecendo o trabalho da torcida. A festa da torcida é muito em função do adversário, porque no país, o Flamengo, os times do Rio de Janeiro são muito fortes. A torcida carioca é muito presente. Agora, você ter um Ceará voltando, permanecendo na Série A
lutando de igual para igual com os grandes e com uma perspectiva de caminhar cada vez mais, inclusive em termos de campeonato brasileiro, que o Mancini tenha muita sorte, porque o Estado merece um time de nível. E o mais engraçado, o legal é que a torcida de apaixonado e é muito bem-humorada, né? Tem ótimas sacadas. O que é bacana na história, quer dizer, a torcida que consegue tirar daquela tensão essas pitadas de humor, eu acho que é uma torcida de bem com a vida, né? Que ajuda demais, é para isso que serve o futebol, né? Exatamente. Eu passei 3 réveillons na minha vida lá em Fortaleza. A cidade é maravilhosa. O povo é muito bacana, recebe muito bem, é muito legal. Agora, se haver bem humor, se eles perdessem o jogo. Aí eu tenho humor que aguenta. Tem amor que resiste. O Caio tocou no assunto aqui do Barueri, Prudente, quer dizer, o time de Prudente vai voltar para Barueri de novo. Quer dizer, um assunto que a gente vai falar depois, mais para o final do programa. Mas vou aproveitar o Mancini aqui ainda, porque agora já está definida uma semifinal. É Coritiba contra Ceará, Ceará e Coritiba. E ontem o Coritiba perdeu no Pacaembu, perdeu por 2-0 para o Palmeiras, perdeu uma sequência de 24 jogos de invencibilidade, mas passou, perdeu na hora que podia perder. 29 de invencibilidade, 24 era vitórias. De vitórias seguidas, 29 de invencibilidade. Mancini, você já viu o jogo do Coritiba contra o Palmeiras de ontem? Já pegou o vídeo, já teve tempo de fazer essas coisas ou estava só comemorando? Não, já vi sim, Alexandre. Cheguei em casa ontem, vi que estava passando o jogo até na Sport TV mesmo, né? Assisti. É uma equipe que dispensa elogios, né, em função de ter 24 vitórias seguidas. É muito difícil, seja em qual certame for, você ter uma sequência dessa de vitórias, né? Então, é uma equipe fortíssima, que chega no momento bom também, né, com um time leve, um time rápido na frente, bem armado atrás, né? O Marcelo Oliveira está de parabéns, porque montou realmente um esquema que vem dando certo. A gente fica feliz também, né, em função de ver equipes desse porte jogando futebol para frente, né, que é o que todo mundo gosta de ver. Então, eu tenho certeza que serão 2 grandes jogos, né, porque são 2 equipes que querem ganhar o jogo. Mancini, acho que você nem está sabendo dessa informação que eu vou te dar, mas já saíram os mandos dos jogos das semifinais. Então, Vasco e Atlético Paranaense, quem passar esse confronto, ou o Vasco e Atlético Paranaense, vai fazer o primeiro jogo em casa. E o São Paulo e Avaí faz, né, quem passar de São Paulo e Avaí faz o segundo jogo ou em São Paulo ou em Florianópolis. No caso de Ceará e Curitiba, o Ceará faz o primeiro jogo em casa e o segundo jogo, o jogo da volta, vai acontecer em Curitiba. É vantagem começar nessa fase da Copa do Brasil, jogar primeiro em casa ou não tem muito isso, Mancini? Não tem muito isso, né, Alexandre? Você vai ter que fazer os 2 jogos, né? Nesse duelo diante do Flamengo, a gente acabou fazendo fora o primeiro jogo, o segundo em casa, né? Seja da forma que for, porque é um jogo de 180 minutos, então não dá para você escolher. Eu acho que você chegando numa semifinal, as equipes se equiparam. Então não dá para você falar que aqui o Ceará vai levar grande vantagem ou jogando lá no Couto Pereira, entendeu? Eu acho que nós temos que jogar, né? Se já está marcado, e eu não sabia do sorteio mesmo, né? Se já está marcado para cá, vamos nos concentrar bem agora, né? Porque, obviamente, a gente tem que usar o fator campo, o fator torcida para tentar ajudar, assim como eles vão usar lá em Curitiba. Mas se puder escolher e finalizar em